hoje nós vamos partir para a palavra paz, alegria e agora a paz. Por isso, porque aqui no fruto do Espírito nós temos, mas o fruto do Espírito é amor, só que a gente tem a alegria, que nós vimos e analisamos e aprendemos que o Novo Testamento é o testamento da alegria. Nós temos mais de 140 aparições no total dessa palavra. Nós temos também, quando há um encontro entre cristãos, eles desejam alegria. Quando tem geralmente aquela saúde, ali é alegria, poderia ser traduzido também, ou seja, há o desejo de alegria, não é só graça e paz. Mas correto até seria para o cristão é dizer graça, paz e alegria da parte do nosso Senhor Jesus para convosco, meu irmão. E na continuação nós temos a paz, que é o que nós vamos ver hoje. Se o Levi puder colocar aí o slide, é só a palavra mesmo, ali tem ela em grego em cima, eirene, né? Nos faz lembrar até a palavra Irene, né? Eirene, né? Nós temos essa palavra aí transliterada embaixo. E ela significa paz, que nós temos no Novo Testamento, ela entre 88 e 90 aparições do Novo Testamento. A gente pode declarar também que é um testamento também de paz, o Novo Testamento, não é? Mas hoje, o texto que nós vamos ler, nesse primeiro encontro sobre a paz, que domingo nós vamos falar sobre a paz de novo, no capítulo de número 14, abre aí, de João, nós vamos ver o Senhor Jesus falando sobre o Consolador, que é o Espírito Santo, que enviará no versículo 26, né? E ensinará todas as coisas, vos fará lembrar tudo que ele tem dito, mas o versículo que vai ser lido, de fato, é o versículo 27, que diz assim, ó, 14, 27, do Evangelho de João, diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus, ó nosso Senhor, nos conduz, ó Pai, no estudo dessa manhã, nos dá um entendimento correto da Tua Palavra, para que assim, ó Pai amado, nós possamos atingir o padrão que Tu deseja para cada um que constitui o Teu corpo, que constitui a igreja, ó Pai amado, para viver de acordo com Tua vontade, para levar o Teu nome, ó Pai, não em vão. Em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoa, nos conduz. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, podemos dizer que eirene ou paz, o melhor da vida. Havia poucas coisas no mundo antigo, naquela época, que eles desejavam mais do que a paz. A paz era algo extremamente desejado no mundo antigo. A busca por essa paz era universal. Todas as nações, todas as etnias, o mundo inteiro, ele desejava essa paz. Inclusive, mesmo depois dessa era cristã inicial, nós tivemos muitos ditadores, muitos conquistadores, homens que faziam grandes maldades, né, na história. Por exemplo, Gengis Khan, o homem saiu destruindo e aniquilando muitos povos, inclusive os locais que não tinham, não havia interesse financeiro para ele aproveitava e empalava as pessoas, quartejava as pessoas e depois queimava os restos mortais, e o resto do mundo ficava sabendo disso. Inclusive, uma das declarações dele era dizer o seguinte, que chegaram para ele: você, com toda essa belicosidade, você pensa em conquistar o resto do mundo? Ele diz: não, eu conquisto com terror. Como assim?
ou seja, ele esquartejava, ele queimava, ele trucidava uma nação que não se curvasse a ele. Quando ele chegava em outra, mesmo sendo uma nação que poderia resistir, eles já se ajoelhavam, já admitiam a derrota, com medo do terror que ele causava. E foram muitos na história que fizeram isso. E a paz não acontecia. E aqui, nesse significado de paz que se esperava, era assim universalmente falando. Então, o alvo de todas as filosofias antigas era ataraxia, era simplesmente isso, que seria a serenidade, a tranquilidade e a mente quieta. Esse era o alvo. César poderia, talvez, produzir um mundo em paz, mas o anelo dos homens era um coração em paz, uma paz não proclamada pelo imperador, mas por Deus. Nessa busca pela paz, há certas ideias que voltam sempre a ocorrer, não só naquela época, mas até nos dias de hoje. A primeira coisa seria que a paz somente pode vir com a eliminação do desejo, do desejar. Epícoro, por exemplo, ele dizia o seguinte: não aumente seus bens, mas diminua os seus desejos. Diminuir os desejos, matar esses desejos, eliminá-los, poderia sim trazer a paz. Nada que se possa dar ao homem pode lhe trazer paz. Você pode trazer dinheiro, fama, ou alguma coisa parecida com isso, mas mesmo assim, a paz não viria. Então, deve-se retirar o desejo dos seres humanos, que fazem da vida uma frustração e um campo de batalha. É interessante ver que, por exemplo, trazendo para os nossos dias, pessoas famosas têm têm bens materiais, têm muitas coisas, mas a paz eles não têm. Há mais de 20 anos atrás, em torno de 27 anos atrás, acho que os contemporâneos que eu vou falar aqui, eles lembram de um grupo, por exemplo, Backstreet Boys, né? Aí tinha um dos cantores e dançarinos lá, que era um barbudinho, magrinho, ele simplesmente tinha muitas seguranças e não podia sair de casa. Ficava 24 horas na frente da casa dele, fã-clube, as garotas ficavam lá, e era barulho, ou então não era barulho, o cara não tinha a paz. Michael Jackson também passou por isso. Pessoas ao redor dele direto. Michael Jackson, inclusive, chegou a alugar um supermercado para, como as crianças fazem, então nossos filhos fazem isso. Sobem no carro, quer empurrar carrinho, quer fazer, ele ficou brincando, tem vídeos mostrando isso, brincando com carrinho de supermercado naquele momento. Ele tinha toda a riqueza, ele tinha até conquistado muitas coisas, mas alguns desejos simples como esse, ele não tinha cumprido em sua vida. E muitos passam por esse tipo de coisa. Outra coisa também, que seria, a paz somente pode vir com a morte da emoção. E a gente sabe que tem pessoas que emocionalmente, até hoje, são extremamente abaladas. Ou seja, o homem, para eles, deveria ou deve tornar-se apátes, livre da emoção. Se ele se permitir que outra pessoa controle o seu coração, ou qualquer pessoa possua a chave do mais íntimo de seu ser, então a paz será perdida para sempre. Até nos dias de hoje, a gente sabe que tem pessoas que perdem totalmente
a paz por causa de um relacionamento amoroso frustrante. Perturba a cabeça da pessoa. Veja, ela não tem guerras ao lado dela, ela não tem pessoas atacando-a, ameaçando-a, ela não está no meio de um local que é faccionado, mas a sua mente está perturbada por causa desse problema emocional. E o mesmo acontecia nessa época, porque trata-se de ser humano. Então, os pensadores fizeram da vida um deserto e chamavam de paz. Os pensadores eram assim na época. Eles realmente eram frios. Os desejos, as emoções, eles procuravam deixar de lado, eles faziam da vida dele um deserto, não existia uma tentativa de amar, não existia um desejo sequer para eles, e faziam da sua vida um deserto, e pareciam querer ensinar esse tipo de coisa. Note, lembra do amor como nós estávamos falando? Está na mesma linha de pensamento. Do amor que a pessoa não poderia se relacionar com ninguém, ela pode até amar um bicho, alguma coisa, mas o ser humano não, para não se perturbar, não ter problemas. A mesma coisa também continua, a mesma linha de pensamento aqui. Se apartar de todo mundo, ficar solitário seria a solução, para se ter paz. Para eles também era assim. Outra coisa, a paz vem da aquisição da indiferença. Nesta vida, tudo pode ser incluído entre duas classes. Há as coisas que estão dentro do controle de um homem e as coisas que não estão. A única coisa que está dentro do controle do homem é a sua mente. Sua escolha moral, a atitude que adotará para com a vida e as circunstâncias. Diante de todas as coisas externas e de tudo quanto possa ser afetado por forças e circunstâncias fora do controle, o homem deve conservar-se indiferente total. A indiferença total. A solicitude para com qualquer pessoa ou objeto deve ser estrangulada antes de nascer. Isso é conforme ensinavam os filósofos estoicos. Antes de nascer, qualquer tipo de coisa dessa teria que ser estrangulada, matada, assassinada, destruída. A outra coisa é que a paz vem de uma total independência autossuficiente da autarquia. Ou seja, o homem nunca deve tornar-se, em sentido algum, dependente de qualquer coisa fora de si mesmo. Note como era a questão para se ter uma paz. O sujeito, ele tinha que ficar longe de tudo. Fazendo uma digressão assim, parece que historicamente isso invadiu muito o coração e a mente dos monges, que eles ficavam totalmente distantes da sociedade, enclausulados no local para manter uma santidade ou algo parecido. Esse tipo de pensamento filosófico parece ter invadido uma certa ala do cristianismo para eles viverem dessa forma, quando a Escritura não sustenta esse afastamento e essa solidão e esse apartamento total das pessoas. Não existe isso na Escritura. A Escritura ela sugere a aproximação, e é quantitativa mesmo, é quantidade mesmo. Quanto maior o número de pessoas, melhor. No Novo Testamento nós vamos ver isso, e não o contrário, não se apartar dessa forma, desse jeito. Então, sua vida deve ser totalmente autossuficiente, defendida pela resolução de que não se importará com nada, de fato.
Estas eram as ideias básicas da paz. Essa ideia que se levava e que se acreditava na filosofia grega, no pensamento filosófico, até mesmo contemporâneo de Paulo, do início do cristianismo, do início da igreja cristã, que rodeava ali o cristianismo primitivo. Essas ideias básicas era a ausência da dor física e da preocupação na mente. Tinha que ter isso. Então, conforme uma definição de Epicuro, por exemplo, fica bem claro que estes filósofos antigos viviam a paz em termos de imparcialidade, autoisolamento e resistência contra a vida. Era assim que eles pensavam. Então, a única coisa proibida era o envolvimento na situação humana externa. E fica bem claro que há uma diferença enorme entre isto. O modo de vida neotestamentário e a ideia cristã. Então, nós vamos examinar, por exemplo, a ideia neotestamentária da paz. Em primeiro lugar, a palavra paz entrou no Novo Testamento com uma história grandiosa. A palavra paz. Porque ela é a tradução da palavra hebraica muito conhecida, que até se dá denominações para isso, é bastante conhecida. Às vezes até um amigo nosso tem esse nome, que é Shalom. Ou, quando se tem um círculozinho em cima, no Novo Testamento, no Antigo Testamento Massoreste, se pronuncia Shalom. Muito conhecida essa palavra. E é verdade que essa palavra, ela significa paz. Limpo e seco, para nós, ela tem esse significado. E como paz é traduzido, na maior parte das vezes, com referência em nossas Bíblias, embora exista outras possibilidades dessa tradução, como, por exemplo, na Bíblia Viva, na tradução viva, que ela é parafraseada, o Salmo 38:3 significa saúde. Bem-estar. Em Gênesis 43:27, prosperidade. Essa palavra Shalom, traduzida dessa forma. Riqueza e fama também ela pode significar. Shalom realmente significa tudo quanto contribui para o bem do homem, tudo que faz com que a vida seja verdadeiramente vida. Que você tem vida, mas lembra? Quando se crê em Cristo, nós temos vida em quê? Em abundância. É viver em todos os sentidos. Shalom, ela traz um significado bem mais amplo do que simplesmente o significado de paz em termos de guerra. Em termos de a belicosidade está sendo exercida em guerras entre as nações. Ela vai além disso. Entre nós, paz passa a ter um significado um pouco negativo até. Tende a significar simplesmente essa ausência de guerras, de problemas, ausência de estar em um local que acontecem guerrilhas, ou algo parecido. Por exemplo, se numa batalha as hostilidades propriamente ditas chegam ao fim, sem haver mais lutas, provavelmente nós diríamos que houve paz. Por exemplo, uma coisa bem próxima nossa, Rússia e Ucrânia. Começou aquele papoco todo,
Aí teve aquele negócio do gás, que não ia para a Alemanha, não ia para lá, estava no meio do caminho, a questão dos fertilizantes, e foi uma coisa danada, começou a aumentar os preços das coisas, de repente houve um pouco de acordo aí não, está em paz. Está nada, meus irmãos. O sentimento, a questão financeira e a saúde daquele povo ali não está nada bem. Então a paz não é exercida ali. Por quê? Porque a nossa mente ela é voltada para a paz apenas em termos de guerra e hostilidade, e não em outras questões na vida. Quando paz na Bíblia, por meio do significado da palavra shalom, ela abrange todas as áreas. Por isso que foi lido no início do culto, a questão do que o Senhor Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dar a vocês. Por isso quer dizer, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele ainda adiciona isso, porque ele mesmo dizendo isso, e mesmo não tendo guerras ali declaradas naquele momento ainda contra eles, tinham preocupações e suas mentes estavam turbadas por outras coisas. Então a paz vai além dessa pacificação nas guerras, simplesmente assim. Mas, bem certamente, o hebreu não chamaria de paz uma situação onde há terras queimadas e onde as pessoas ainda se olham como um tipo de suspeita aterrorizada. É um caso que está acontecendo na Ucrânia e acontece entre alguns países que acontecem guerrilhas, né? Então, o pensamento hebraico, a paz é algo muito mais positivo. É tudo quanto contribui para o sumo bem dos homens. Então, a saudação shalom não expressa simplesmente o desejo negativo de que a vida da pessoa fique livre de problemas. Expressa a esperança e a oração positiva de que ela possa desfrutar de todas as boas dádivas e bênçãos das mãos de Deus, do Criador, do Eterno. Então, quando nós pensamos no significado de paz, tanto no Antigo Testamento como no Novo, essencialmente tem em mente o significado positivo da palavra. Então, nós vamos agora passar a examinar brevemente a palavra Irene, conforme é usada no Antigo Testamento. Domingo que vem a gente vai ver a questão do Novo, né? Então, ela faz o quê? Eirene, essa palavra que nós temos aí no fruto do Espírito, é a segunda característica que a gente vai ter, depois da alegria, a paz. Ela descreve a serenidade, a tranquilidade, o perfeito contentamento da vida, totalmente feliz e segura. Ela descreve isso. Caminho da retidão será a paz, e o efeito da retidão será a quietude e segurança para sempre. Isaías 32, 17. Em Salmo 4:8, o salmista: deitar-se-á em paz e dormirá, porque é Deus quem o faz repousar seguro. Essa paz vem de Deus, e é a mesma que o Senhor Jesus também nos dá e dá à igreja. Jeremias 12:5 contrasta a terra da paz com a floresta do Jordão. Então, esta palavra paz traz a calma e a serenidade da vida, a qual o medo e a ansiedade foram banidos para sempre. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque ele traz essa paz. Outra coisa, eirene é a palavra para descrever a perfeição dos relacionamentos.
também traz esse significado, essa palavra eirene. Então, a primeira coisa que a gente vai ver em relação a eirene, no uso do Antigo Testamento, no Antigo Testamento grego, a Septuaginta, é a palavra da amizade humana. Os amigos de um homem são, literalmente, em hebraico, os amigos da minha paz. Jeremias, capítulo 20, versículo 10, a palavra vai declarar: porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Íntimos amigos, a amizade humana. Lá em Jeremias 38, versículo 22, nós temos: eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Então, bons amigos, íntimos amigos. Então, nós temos também a condenação que Isaías faz dos homens maus e injustos e que são conhecidos e que conheceram o caminho da paz. Diz também que têm sido destruidores de relacionamentos pessoais. Procura a paz, diz, o salmista, sempre, e empenha-se por alcançá-la. É procurar essa paz e deve ter esforço para tê-la. Então, nós devemos fazer de tudo para endireitar o nosso relacionamento com o próximo. Se tem algo acontecendo de estranho que possa tirar essa paz entre um e outro, deve-se haver o esforço para não acontecer o contrário, porque do contrário vai ser obra da carne. Porque do contrário vai haver briga. Vai, como diz o apóstolo Paulo, se morder, se vós os mordeis, devorais. Então, procurar e se esforçar por ter essa paz. Essa palavra também, no Antigo Testamento, ela, na Septuaginta, é a palavra do relacionamento certo entre uma nação e outra. Como, por exemplo, quando Josué faz a paz com os homens de Gibeão. Vamos lá para Josué 9,15. Josué 9,15. Que diz: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança e deu-lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento, concedeu-lhes paz. Outra coisa também é que ela é a palavra do relacionamento certo entre o homem e Deus. Entre Deus e os seus. Há uma aliança da paz, que o torna certo que será mais fácil serem removidas as montanhas e as colinas do que as misericórdias de Deus afastassem dos homens. Isaías 54, 10
é declarado isso. Jeremias declara que Deus tem pensamentos de paz para com os homens. Também nós vimos isso, inclusive, em textos pregados recentemente, inclusive Jeremias 29, 11, sobre isso. Então, é fácil ver quão importante é a palavra paz. É muito mais do que um estado negativo onde os problemas cessaram temporariamente. Descreve a saúde do corpo, o bem-estar e a segurança, a perfeita serenidade e tranquilidade, uma vida em um estado em que o homem tem um relacionamento perfeito com o próximo e com Deus. Essa é a paz. Então, verdadeiramente, paz é uma palavra que entra no vocabulário do Novo Testamento, trazendo consigo aspectos de glória. É um aspecto glorioso que ela traz. Paz. Eirene traz isso. Que hora é essa, meus irmãos? Então, no Novo Testamento, a palavra Eirene, ela, como foi dito no início, ela ocorre 88 vezes. E em todos os livros, o Novo Testamento, entre todos os livros, entre o Antigo e o Novo Testamento também é chamado não só da alegria, mas o livro da paz. Essa ocorrência mais comum, ela se acha nas saudações. É por isso que existe, né, entre nós graça e paz. Aí os pentecostais, a paz do Senhor, meu irmão. Aí se falam de cristandade, né? Os romanistas, eles geralmente dizem a paz de Cristo. E daí por diante. Essa palavra paz, ela acontece porque no Novo Testamento as saudações têm sempre isso. É normal nas cartas do Novo Testamento. Graça a vós outros e paz. Isso acontece em muitas referências. Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Filipenses 1:2 e daí por diante. A gente vai ter em todas as cartas essa saudação e esse desejo real de paz. Porque o Senhor Jesus nos deu a paz e essa paz não é como o mundo dá, ou como o mundo entende, como a filosofia grega entendia, mas é como Ele desejou e o Pai, o Senhor no Antigo Testamento, o desejou e quer para o seu povo. Mas essa paz, ela não conseguia vir simplesmente pelo simples entendimento ou pelo ser humano ser capaz de produzi-la. No Novo Testamento, essa paz vem do fruto do Espírito, só pode ser exercida e tê-la se for através da ação do Espírito e não de outra coisa. Então, essa é uma saudação especialmente significativa. Graça, que é o charis, que algumas pessoas colocam até nas igrejas, né? Tem uma Batista Charis, ali na rua Érico Mota, né? Vai descendo ali e tem essa Batista Charis, né? Então, charis é o substantivo de chariense, que é a alegria, que é o início normal de uma carta. Graça e paz. É usualmente traduzida por saudações e pode significar, conforme nós já vimos, alegria seja convosco. Isso nós já vimos. Paz é Irene, é a saudação normal e comum numa carta judaica, inclusive. Isso acontece porque ainda está em desdobramento. A continuidade e descontinuidade, que no caso isso não descontinua a questão do desejo de paz.
que Deus sempre teve para com o seu povo. É como se os escritores cristãos tomassem e juntassem as saudações aqui, nesse momento, e judaicas, e dissessem: em Jesus Cristo realizou-se tudo quanto os judeus e gentios já sonharam e desejaram para si mesmos e para os outros. Essa saudação é uma saudação que unifica, inclusive, Antigo e Novo Testamento. Graça e paz. Ela não tem um significado de... essa simples saudação, ou seja, essa simples saudação, ela derruba totalmente essa interpretação de que o Antigo Testamento não tem mais nenhuma utilidade. Nós estamos apenas na graça. Como? Se nós temos ainda a paz sendo desejada que era do Antigo Testamento. Não tem como. Os puritanos estão extremamente corretos quando eles dizem que o Antigo Testamento é como os lábios de Deus a falar para o seu povo. É como a mandíbula, né, e a parte de cima aqui, quando nós estamos falando. Assim é. Por isso que não era apenas o sola que era defendido. É como se tivesse ali, ó, um subtítulo embaixo ali, ó. Era também o tota. Toda Escritura. Os escritores das epístolas e das cartas tinham isso no coração. É por isso que a saudação é alegria e paz. Antigo e Novo Testamento. Eles tinham no seu coração esse sentido dessa fusão do Antigo Testamento e o Novo. Continuidade existe nisso sem descontinuidade. Há uma adição maravilhosa de desejo do povo de Deus para com o próximo, de alegria e paz. Porque em Cristo realizou-se tudo isso. Em Cristo nós temos isso, a alegria e a paz. Então, em Jesus Cristo, existe para judeus e gentios, hebreus e gregos, tudo para o sumo bem dos homens. Todas as bênçãos se reúnem no bem-estar perfeito, oferecido por Cristo. E a igreja faz isso no Novo Testamento. A igreja primitiva tem essas saudações, porque como nós vimos estudando, estamos estudando em Atos dos Apóstolos, Cristo começou a fazer e a ensinar, e o corpo de Cristo, a igreja, foi dando continuidade a isso, porque o Senhor Jesus colocou autoridade naqueles apóstolos ali, na igreja, para ser exercida. No tempo deles, tudo se cumpriu. Inclusive lá na congregação, falando sobre a questão de dom, só uma digressão aqui. Enquanto aconteceu a autoridade apostólica e escriturística, sim, dons miraculosos e revelacionais aconteceram. Depois que eles se foram, tchau. Isso a gente interpretando 1 Coríntios 13, do 8 ao 13. Vou voltar para cá agora. Então, no Novo Testamento, a paz tem certas origens. A paz provém da fé. Por exemplo, a oração de Paulo pelos cristãos em Roma é que Deus, o Deus da esperança, os enchesse com gozo e paz no seu crer. Olha a oração de Paulo. Gozo e paz, o que é? Alegria e paz. Assim, era a oração do apóstolo Paulo. A paz também provém da certeza da sabedoria, do amor e do poder de Deus. A paz provém de apostar sua vida na fé, de que aquilo que Jesus disse a respeito de Deus é de fato verídico. A paz também provém disso.
A outra coisa é que a paz provém da fé que se aplicou à atuação. A glória, a honra e a paz para todos quanto praticam o bem, para o judeu e o grego igualmente. Isso nós temos em Romanos 2,10. Então, a paz provém da obediência que se fundamenta na total confiança em Deus. E hoje nós ouvimos uma palavra extremamente maravilhosa em relação a isso, né? Muitas vezes nós acabamos praticando o contrário. E por muito tempo. Então a vida cristã tem em primeiro plano a atividade intensa. E como pano de fundo, a passividade sábia em que o cristão descansa em Deus. Outra coisa, a paz provém de Deus. Paulo fala da paz de Deus que exerce todo o entendimento. Aí em Filipenses 4, ela excede todo o entendimento. Com toda a probabilidade, isto não quer dizer tanto que a paz de Deus ultrapassa o poder da compreensão da mente humana, mas que a paz de Deus ultrapassa a capacidade de planejar da mente humana, do planejar da mente humana. A paz é muito mais uma coisa que Deus dá do que algo que o homem cria. E a gente sabe disso. Antigo Testamento, Deus, ele faz a paz, ele faz a guerra, ele faz tudo acontecer com base na obediência ou não do seu povo. É ele que dá, não é o homem que cria. A gente vê aí governos e tudo querendo causar isso e nunca conseguiu. Eu, pessoalmente, tenho uma crítica ferrenha à ONU, por exemplo. A ONU, que é para promover a paz, não é isso? E as principais cadeiras são dos maiores fabricantes de armas e bombas atômicas que existem. O homem não cria paz nenhuma. O homem tira a paz. Se depender do ser humano, nós não temos um mínimo de paz. E a gente fala aqui em todos os sentidos que nós já falamos aqui, de desejos, de sentimentos e tudo que você imaginar. O homem faz é tirar a paz. A outra coisa é que a paz é o dom de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ressuscitou, voltou para o seu próprio povo. E qual foi a saudação dele? A paz seja convosco. Quando Jesus ausentou-se fisicamente dos homens, não tinha bens nem posses para lhes dar. Mesmo assim, Jesus também deixou sua última vontade e testamento, que é exatamente essa que a gente leu hoje. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Em última análise, a paz não é algo que o homem alcança, é algo que ele aceita da parte de Deus. Amém, irmãos? Nós chegamos já a invadir um pouco do Novo Testamento, mas a gente vai encerrar com uma visão mais ampla do Novo Testamento, do significado da eirene, da paz, no Novo Testamento, no domingo que vem ainda, com a paz. Então, meus irmãos, que a paz esteja convosco sempre, a alegria do Senhor.